Saudações a todos, galerinha. Mais uma vez estamos aqui para uma aula sobre fisiologia humana. Nós vamos tratar hoje sobre o sistema nervoso. Vamos lá. O sistema nervoso é um sistema responsável pelo processo de adaptação do organismo em resposta a variações, em resposta às condições ambientais, sendo responsável tanto pela, pela percepção do ambiente externo, junto com o sistema sensorial, obviamente, e também do ambiente interno, uma vez que o sistema nervoso também consegue perceber as condições dentro do próprio corpo. Então a gente tem aí um sistema, que está envolvido com a percepção do meio interno e também do meio externo, como está sendo mostrado aí nessa imagem. Então, a unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, que é denominada de neurônio. Os neurônios são células bem diferentes, morfologicamente, e são células capazes de perceber as mínimas variações e reagir através de uma alteração elétrica, gerar um impulso elétrico através da sua membrana plasmática. A gente chama isso de impulso nervoso. Então, essa variação elétrica, é um processo de troca, de variação das cargas elétricas através da membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática em repouso, ela está com cargas negativas na sua superfície interna, enquanto na sua superfície externa ela está com cargas positivas. Isso deve-se à variação das concentrações de sais no meio citoplasmático e no meio extracelular. Essas células têm uma capacidade de alterar esse impulso, essas cargas elétricas na membrana plasmática, e essa alteração nas cargas é o que a gente fala de impulso nervoso, porque isso aqui gera uma alteração elétrica que ela caminha por toda a membrana plasmática. Então a gente, nesse caso aqui, está mostrando um processo de despolarização da membrana plasmática. Por que despolarização? Porque nessa região aqui onde a membrana está em repouso, a gente tem um processo de polarização. Um polo positivo, que é o polo externo, e um polo negativo, que é a superfície interna do neurônio, da membrana plasmática desse neurônio. Então, esse processo de despolarização é o que gera o que a gente chama aí de impulso nervoso ou impulso elétrico, que vai caminhar aí por toda a membrana plasmática desse neurônio e ser conduzido até outros neurônios, e assim percorrer grandes distâncias em questões de milissegundos. Então, qual é a característica desse neurônio? Eu falei que são células bastante diferenciadas, mas a gente tem o corpo celular, que é onde se localiza aí o núcleo, todas as estruturas dessa célula, as suas organelas, mitocôndrias, com a produção de energia. Então, todo o citoplasma com núcleo e material genético está nesse corpo celular. Desse corpo celular, surgem ramificações. Essas ramificações que vocês estão vendo aqui são ramificações mais curtas, que a gente chama de dendritos. Esses dendritos são ramificações especializadas em captar os estímulos. Então, são ramificações que vão receber os estímulos e conduzir através do corpo celular em direção ao axônio. Então, o axônio é esse prolongamento especializado da membrana plasmática, que é responsável pela condução do impulso nervoso. Então, a gente tem ramificações curtas próximo ao corpo celular, que são ramificações que vão captar os estímulos, gerando aí um impulso nervoso, um impulso elétrico, e uma ramificação aí chamada de axônio, que acabam em ramificações terminais, que terminam aqui do axônio, que estão especializados em conduzir o impulso elétrico, o impulso nervoso. Então, esse é o sentido do impulso elétrico, desse processo de despolarização da membrana plasmática, desde os dendritos até os axônios. Mas, além dessa célula nervosa, desse neurônio, existem outras células que estão aí associadas aos neurônios,
protegendo, né, essa estrutura do axônio. Então, a gente tem células que se ramificam, células que estão dobradas, né, protegendo esse axônio, e a gente chama de bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina é um conjunto de células, chamadas células de Schwann, que se enrolam nesses axônios, protegendo-o. Então, funciona como um isolante térmico para que o processo de condução de despolarização da membrana plasmática não seja interrompido durante esse prolongamento do axônio. Então, essas células estão protegendo e permitindo que o impulso elétrico percorra todo o axônio até chegar à sua região terminal. Entre uma célula de Schwann e outra, nós temos alguns espaços que são chamados aí de nódulos de Ranvier. Então, quando vocês estudarem, observarem no caderno de apoio ou nos livros, vocês vão encontrar um neurônio dessa forma aí também, né? Podem encontrar dessa forma, mas sabendo que o neurônio em si é formado pelo corpo celular, pelos dendritos e pelo axônio, né? É um único axônio que se ramifica. Essas outras estruturas, chamadas de bainha de mielina, estão aí, são outras células, né? Células de Schwann, que estão protegendo esse axônio, né? Funcionando aí como um isolante elétrico. Como se fosse um fio mesmo, um fio, né? Onde a gente tem a capa de borracha que protege o cobre conduz a eletricidade e a capa de borracha, de plástico, impede que o impulso elétrico ali, né, a descarga elétrica saia, né? Então acaba ocorrendo um processo de condução aí através do fio. É o mesmo que acontece aí com os neurônios. Então, como os neurônios se comunicam, né? Nós vimos a unidade do sistema nervoso, né? Nós vimos que o processo de condução do impulso nervoso acontece através de um mecanismo de despolarização da membrana plasmática, e esse impulso percorre todo o axônio, né? Chegando às suas ramificações terminais. Nessas ramificações acaba o impulso elétrico? Não, esse impulso elétrico deve ser conduzido agora para os dendritos de um outro neurônio, e aí esse impulso elétrico vai percorrer, continuar dando seguimento aí a diversos neurônios. Então, o impulso elétrico, né, de uma região vai sendo conduzido até uma outra região. Nesses terminais, nessa região aí, né, de conexão entre um axônio de um neurônio e os dendritos de outro neurônio, são chamados de sinapses. Então, sinapse, na realidade, é um espaço aí entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas esse processo de comunicação envolve dois fenômenos aí de natureza elétrica e de natureza química. De natureza elétrica, a gente está falando aí do impulso elétrico mesmo, né, desse mecanismo de despolarização da membrana plasmática. E de natureza química, nós vamos falar aí de neurotransmissores, que são moléculas que vão participar dessa comunicação no organismo. E esses neurotransmissores são produzidos por um neurônio, né, e vão comunicar com outro neurônio. Então, esse impulso elétrico ele vai sendo transportado, vai chegar aqui no terminal do axônio, vai gerar um estímulo para que esse terminal, essas ramificações, libere neurotransmissores. Esse neurotransmissor, então, vai ativar um processo de despolarização da membrana plasmática desse outro neurônio, e aí o processo dá continuidade, né? Então, através desse mecanismo é que ocorre a comunicação de um neurônio e outro, e assim sucessivamente, né? De um neurônio para o segundo, para o terceiro e em diante. Esse impulso nervoso, como eu falei, envolve aí um processo de despolarização da membrana plasmática através do axônio, chegando a esses terminais, né, essas ramificações terminais, que se conectam com outro neurônio, com o dendrito e até mesmo com o corpo celular. Então, observe aqui essa ampliação dessa imagem. A gente tem aqui o terminal, a região terminal de um axônio, e aqui o neurônio pós-sináptico, né? Porque a gente tem aí uma sinapse. Então, essa sinapse aí, essa fenda,
essa região aí de comunicação entre os neurônios permite eu classificar o neurônio em neurônio pré-sináptico, que vem antes da sinapse, e o neurônio pós-sináptico, né, que é o que vem depois. Quando observamos essa sinapse, que é essa conexão aí, percebemos que os neurônios não se conectam completamente, né? Eles ficam muito próximos e aí existe um espaço aqui chamado de fenda sináptica. Então, o neurônio pré-sináptico, né, que é esse aqui, que está conduzindo o impulso elétrico, esse impulso elétrico estimula a liberação de vesículas contendo moléculas chamadas de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores caem nessa fenda sináptica e interagem com a membrana do neurônio pós-sináptico. E a partir daí se inicia um processo de absorção aí, né, de transporte através da membrana do sódio, que está aqui Na+, e isso gera uma despolarização das cargas elétricas da membrana plasmática e continua um processo aí de condução desse impulso elétrico. Não só os neurônios, né, fazem parte do sistema nervoso, mas claro que os neurônios são a unidade do sistema nervoso, né? Mas existem células que estão associadas aos neurônios e que possuem algumas funções, né, associadas a esse neurônio. Então, destacamos aí os oligodendrócitos, por exemplo, que vão formar lá a bainha de mielina, chamada lá também de células de Schwann. Então, a gente tem tanto oligodendrócitos que vão estar auxiliando na formação dessa bainha de mielina, e nós vamos ter também as células de Schwann, como já falei anteriormente. Com a diferença que os oligodendrócitos, além de estar auxiliando na formação dessa bainha de mielina, eles vão estar auxiliando na fixação, né, na sustentação desse neurônio, desse axônio. Os astrócitos são outros tipos de células, estão aqui sendo representados por essa imagem, e esses astrócitos vão controlar a passagem de substâncias, de nutrientes do sangue. Esse tubinho aqui vermelho representa o sangue com as hemácias. Então, os nutrientes passam através dos vasos para os astrócitos e esse astrócito vai conduzir esses nutrientes para os neurônios. Então, os astrócitos são responsáveis aí por essa passagem de substâncias do sangue para essas células do sistema nervoso. E as microglias, que são células aqui bem ramificadas, né, que até se assemelham aos neurônios, mas que estão associadas ao neurônio para fazer um processo de sustentação, né, de sustentar mesmo o neurônio. Então, o que a gente observa aí, né, essas células são chamadas de células da glia, ou da neuroglia, ou gliócitos, e existem várias células. E o objetivo basicamente é sustentação, nutrição, né, dos neurônios. E a partir disso a gente observa, a gente compreende melhor por que há uma fenda sináptica, né? Por que um neurônio não se fixa ao outro. Porque na realidade esse neurônio não está solto, ele está todo sustentado aí por células, né, impedindo que ele se conecte completamente, né? Então forma-se esse espaço aí chamado de fenda sináptica. Então esse é um processo de sinapse, de condução do impulso elétrico através de um processo químico de um neurônio para outro. Qual então a organização do sistema nervoso? Nós já discutimos o tecido nervoso, né? O tipo de célula que forma o tecido nervoso. E agora nós vamos entender funcionalmente como o sistema nervoso se organiza. Então, o sistema nervoso é dividido em dois sistemas aí, um sistema nervoso central, abreviado aí SNC, sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, SNP, sistema nervoso periférico. O que é então o sistema nervoso central? O sistema nervoso central envolve aí o cérebro, né? O cerebelo, que é essa região aqui. Então, isso aqui, esse conjunto de cérebro e cerebelo, nós chamamos de encéfalo, né? Então, nós temos todo esse conjunto aí que é o encéfalo. O bulbo,
que é essa região aqui, né, já inicial da medula espinhal, que vai conectar aí o encéfalo à medula espinhal e toda a medula espinhal. Então a gente tem aí um sistema nervoso central composto então pelo encéfalo, pelo bulbo e medula espinhal, né? Lembrando que o encéfalo é esse conjunto entre cérebro e cerebelo. E o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico vai envolver todas essas ramificações que surgem aí da medula espinhal em direção aos órgãos, aos tecidos, a toda a musculatura, junto com os gânglios, né, os gânglios nervosos. Então, toda essa ramificação aí a gente chama de sistema nervoso periférico, porque é periférico ao sistema nervoso central. Como eu falei, o encéfalo é esse conjunto, né, de cérebro e cerebelo, né, como está mostrando aqui na imagem. Esse cérebro ele é dividido em diversas regiões, cada região tem uma função específica. Então a gente tem aí o encéfalo, né, cérebro com cerebelo. Aqui está representando aqui a ponte, né, e a medula oblíqua, que é o que a gente viu aqui na imagem anterior como bulbo. Então esse bulbo é a ponte com essa medula oblongata, né? Que é essa região aqui. Então a gente pode chamar isso aqui de bulbo, né? Toda essa região aqui. Essa aqui é uma imagem de um cérebro humano de verdade, né? Então a gente tem aqui o tecido, todo o tecido do encéfalo, né? O cérebro, e aqui a gente vê o cerebelo com o bulbo aqui atrás, né? O bulbo passando aqui em direção à medula espinhal. Como eu falei, o cérebro é o centro de controle das atividades vitais. Então a gente tem várias regiões no cérebro, cada região tem uma função específica, né? Então está associada ao movimento, ao sono, à fome, sede. Então a gente tem aí o lobo frontal, que envolve aí movimentos, comportamentos, as emoções, decisões, humor, né? Então a gente tem todas essas regiões, o lobo occipital, que é esse aqui, né, responsável pela visão. Então tem várias regiões, cada região é responsável por uma atividade no nosso sistema. E o cerebelo, que está aqui, tem um papel aí no processo de equilíbrio, coordenação, né? Coordenação motora, controle dos movimentos finos, né? Por exemplo, o movimento de pinça, de você colocar uma agulha no buraco, uma linha no buraco de uma agulha, é um movimento fino, né? Então, essas funções aí são desempenhadas pelo cerebelo. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica e fica embriagada, todo mundo consegue ver claramente uma pessoa embriagada, porque a pessoa perde o equilíbrio, né? Perde a coordenação, uma vez que o cerebelo ele é extremamente sensível ao álcool e acaba sentindo, né, os efeitos do álcool pela desidratação. Por isso a pessoa bêbada perde o equilíbrio, a postura. E o bulbo raquiano, né, que faz parte aqui da medula, né, depois do cerebelo. E aí tem a função aí de manutenção das funções involuntárias, como por exemplo o processo de respiração. Então, saindo do encéfalo, né, que é o cérebro com o bulbo, ou com o cerebelo e o bulbo, nós temos agora a medula espinhal, que é todo o filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral. Então a gente tem aqui, ó, a coluna vertebral, né, formando lá o sistema esquelético, mas o canal raquidiano, né, que permite aí a passagem da medula espinhal, que é o sistema nervoso. Então, alguns acidentes, por exemplo, com fratura de vértebras, pode causar a paralisia da pessoa, porque há uma lesão então nessa medula espinhal. Então, essa medula espinhal é responsável ao centro nervoso de condução do impulso nervoso. Então, a condução do impulso do encéfalo para o restante do corpo ocorre através da medula espinhal.
Então, esse sistema nervoso periférico, nós falamos aí das funções, né, do encéfalo, lá, o cérebro, com diversas regiões e cada região sendo responsável por uma função. Agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico, que envolve as ramificações que saem aqui dessa medula espinhal. Lembrando que medula espinhal é sistema nervoso central, viu, gente? O sistema nervoso periférico é a partir das ramificações que saem dessa medula espinhal em direção aos órgãos e tecidos. Então, esse sistema nervoso periférico ele é de dois tipos, né? Ele pode ser voluntário, que é formado por nervos que vão levar a informação do encéfalo para os músculos, né? Para a musculatura, músculo esquelético, e para os órgãos do sentido. Então, esse tipo de nervo, né? Essas ramificações aí que a gente chama de nervos, são chamadas de voluntários, que vão levar, né? Levam as informações do encéfalo para o músculo e também levam as informações dos órgãos do sentido para o encéfalo. E existe o sistema nervoso periférico, né? Voltando aqui ao voluntário, eu não dei exemplo, né? Um exemplo aí de contração da musculatura. Eu vou contrair para pegar algum peso, eu preciso contrair a musculatura, isso é voluntário. O meu encéfalo manda, né? Eu consigo controlar isso e mando um sinal para que o músculo faça um processo de contração e eu consiga carregar o peso. Uma outra situação inversa aqui, por exemplo, ó, dos órgãos de sentido para o encéfalo. Então, eu estou agora falando com vocês, vocês estão me escutando. Ou estão pelo menos vendo, né? Quem tem problemas auditivos, mas estão vendo a tela. Então, essa informação está sendo conduzida por nervos, por ramificações, que vão levar essa informação até o nosso cérebro, até o encéfalo, né? A todo o encéfalo. O sistema nervoso periférico autônomo, a gente já fala aí das funções que são involuntárias. Então, a parte do sistema nervoso que não depende da nossa vontade, né? Há uma função que é involuntária. Essa função ela pode ser aí um sistema nervoso simpático ou um sistema nervoso parasimpático. Essa imagem aqui está conduzindo, está mostrando muito bem isso aqui, né? O que é que acontece em cada um dos sistemas. A gente tem aqui o sistema parasimpático e o sistema simpático. Esse sistema simpático é responsável por reações de situações de estresse. Então, um processo de dilatação da pupila, isso é involuntário, isso não depende de mim. Isso depende de uma situação de estresse ou de uma situação da ausência de luz, né? Então, o próprio sistema nervoso faz isso independente da nossa vontade, é autônomo para isso. Então, dilatação da pupila, inibir o fluxo salivar, né? A produção de saliva, dilatar brônquios, porque numa situação de estresse, desculpe, a gente aumenta a frequência respiratória, então é preciso ter maiores trocas de gases, né? Absorver mais oxigênio. Então, aumenta a frequência respiratória, acelera o batimento cardíaco. Então, a gente tem uma série de funções aqui que são ativadas em uma situação de estresse, né? Por exemplo, eu estou passando numa rua e eu escuto um barulho, uma rua escura à noite, eu escuto um barulho, né, vindo de algum lugar e eu saio correndo. Então, é uma situação de estresse que me gera uma reação de fuga, de corrida, né, de me proteger. Então, essa reação faz com que eu acelere o batimento cardíaco, aumente a frequência respiratória. Então, tem uma série de situações que acontecem no meu organismo devido àquela situação de estresse e que não dependeram de minha vontade, foi involuntário. Eu não aumentei a frequência cardíaca e respiratória porque eu quis, mas o meu encéfalo fez isso para permitir a minha situação de fuga, né? No sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo retorno ao estado normal do estresse. Então,
nessa mesma situação, nesse mesmo exemplo que eu dei, de corrida, né, numa rua, ao correr, cheguei em minha casa, a tendência é eu me acalmar. E aí eu retomo meu estado de equilíbrio novamente. Coração volta ao normal, frequência respiratória normal. Então, todo o meu organismo que tinha se preparado para uma situação de fuga, né, em relação ao estresse, ele retoma a minha situação de normalidade. Então, o sistema nervoso parasimpático é um sistema que deprime, né, que diminui as funções do organismo, enquanto o simpático ele aumenta essas funções desses órgãos específicos aí. Então, o sistema nervoso, em relação ao sistema nervoso periférico, novamente eu falo de nervos aqui, né? Nervos são ramificações de neurônios, então tem os neurônios que vão conduzir o impulso nervoso. Então esses nervos vão estabelecer uma comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais ou com receptores, né? Então a gente tem aí órgãos que vão receber, órgãos, né, receptores que vão receber um estímulo para conduzir ao nosso encéfalo, né, para gerar uma resposta. E nós temos alguns nervos aí que podem ser sensoriais, podem ser receptores, efetores, né, e também representado por músculos e glândulas. Então a gente tem nervos que vão estar conduzindo um impulso do centro nervoso para esses órgãos aí, glândula, músculo, né, todos esses órgãos. Esses nervos podem ser classificados em 3 grupos. Nós temos os nervos sensitivos ou aferentes, que são os nervos que vão conduzir um sinal nervoso, né? Aqui está escrito como fibra sensorial, mas é o mesmo que nervo sensitivo ou nervo aferente, que vai conduzir um estímulo para o centro nervoso, a medula espinhal, né? O sistema nervoso que vai então gerar uma reação. Então essa reação é interpretada pelo sistema que manda então uma resposta por um outro tipo de nervo, que é o nervo motor ou eferente. Então esse nervo motor vai conduzir um impulso para o músculo, para que esse músculo então faça um processo de contração. E existe também os nervos que são mistos, né? Que faz tanto um processo sensitivo como também um processo motor na mesma fibra. O ato reflexo é um bom exemplo sobre isso, né? Então, a posição que é usada por alguns neurologistas, né? A pessoa fica sentada com a perna formando um ângulo de 90 graus e com o martelinho aqui se bate levemente no joelho, em uma região específica, e o que acontece é que o corpo reage autonomamente a esse estímulo e a gente só percebe depois. Como é que o corpo reage? Ao bater o martelinho aqui, o nervo sensitivo, né, manda a mensagem que chega até a medula e retorna através do nervo motor, né? Esse nervo motor manda um sinal para a musculatura contrair e aí a perna da pessoa dá um impulso, né? Isso é chamado de ato reflexo. Bom, nós já falamos sobre a unidade celular do sistema nervoso, sobre a organização, a classificação, sobre o funcionamento desse sistema nervoso. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças que afetam ou que acometem o sistema nervoso. O primeiro deles, e muito comum, é o acidente vascular cerebral, chamado de AVC, né? Algumas pessoas conhecem também como derrame. Então, o que é esse derrame, o que é esse AVC? Geralmente é causado pela obstrução de uma artéria, né? Uma artéria que leva sangue para o cérebro. Então, ao entupir, essa artéria deixa de levar nutrientes para uma região específica do cérebro e aqueles neurônios daquela região acabam morrendo, né? Porque não está recebendo oxigênio nem nutrientes, acaba morrendo
e a pessoa fica com uma lesão neurológica que é irreversível porque neurônios não conseguem se dividir, né, se multiplicar. Então, o neurônio que morreu, né, ele não consegue ser substituído, né? Outros neurônios vivos não conseguem se dividir para repor os neurônios que morreram. Então, as sequelas são irreversíveis, né? A pessoa geralmente fica com sequelas motoras e também com sequelas na fala, podendo até gerar o óbito, a morte da pessoa, caso não seja dado uma assistência emergencial com eficiência. Então, por isso, é necessário a pessoa saber identificar os sinais da AVC. Como eu falei aqui, né, geralmente pode ser causado por obstrução de uma artéria, que leva à isquemia, né, que é a falta de oxigênio em uma área do cérebro. Mas existem outras situações que causam acidente vascular, né, um processo de hipertensão, o próprio processo da idade, né, as artérias perdem a elasticidade e acabam rompendo essa parede, a parede dos vasos. Pessoas com colesterol alto, hipertensão, como eu falei, né? Fumantes, diabetes, cardiopatas. Então não está estritamente ligado à alimentação não, né? Porque, por exemplo, a pessoa que se alimenta com bastante alimento rico em gorduras, né, saturados, podem também estar aumentando as chances de de ter um AVC, né? Quais são os sinais? Então, a gente tem aí perda de visão, problemas de fala, fraqueza nos braços, fraqueza facial, né? Por isso que geralmente a pessoa fica um pouco com a região da face torta, uma região mais baixa que a outra, né? Então, são sinais aí, são sintomas que a pessoa fica, né? Algumas vezes. E como identificar esses sinais do AVC? Primeiro, peça para a pessoa dar um sorriso, né? Se esse sorriso, se a pessoa não conseguir dar esse sorriso, já é um sinal de alerta, né? Peça para a pessoa levantar o braço, né? A pessoa levanta o braço e se a pessoa não consegue, também já é um sinal de alerta, né? Porque a pessoa tem uma fraqueza aí nos braços e não está conseguindo levantar os braços. Peça para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem simples. Em algumas situações a pessoa não consegue devido a problemas da fala. E nessa situação você deve chamar um serviço médico de emergência o quanto antes, porque quanto mais rápido for o atendimento médico, né, mais neurônios vão se manter vivos e as sequelas acabam sendo menores. Então, outra doença do sistema nervoso são os ataques epilépticos, né, que não é em si uma doença na realidade, mas sim um sintoma. Ele pode acontecer de acordo com diversas formas clínicas, diversas doenças podem gerar um ataque epiléptico, até mesmo situações de estresse. Então, algumas anomalias congênitas, doenças neurodegenerativas, doenças do sistema nervoso, infecções podem causar ataques epilépticos, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais. Então, existem diversas condições que podem resultar em um ataque epiléptico. Geralmente se manifesta antes dos 18 anos, né? Essa crise convulsiva, ela passa, né? A pessoa precisa fazer o acompanhamento com medicamento e tudo, né? Mas existem algumas recomendações diante de uma crise convulsiva, porque em geral as pessoas tentam colocar algo na boca, porque diz que a pessoa vai sufocar com a língua. A pessoa não vai sufocar com a língua. Aí mete a mão, mete algo na boca para segurar a língua da pessoa. Procure identificar. O que você deve fazer é procurar identificadores de um alerta médico, se ele faz tratamento, ver se há alguma situação médica já pré-existente. O que é virar, deitar a pessoa que está tendo a crise convulsiva, deitar de lado, né, com a cabeça
de lado, a remover óvulos, adereços, né? Porque ao virar de lado, a saliva em excesso, porque a pessoa produz muita saliva, então ao virar de lado, você impede que a pessoa se sufoque com a saliva, então a saliva vai sair pela lateral, né? E a pessoa vai continuar respirando sem precisar colocar a mão na língua, né? Segurar a língua da pessoa. É, folgar gravata, né? Roupa para a pessoa respirar melhor e aguardar aí porque a crise vai passar e a pessoa vai se recuperar, né? Se necessário, chamar um atendimento médico de emergência. Outras doenças aí degenerativas do sistema nervoso são doenças que vão desenvolvendo com a morte de alguns neurônios, com alterações de neurônios. E uma delas é a doença de Parkinson, né? Bem comum, bem conhecida. Doença que se apresenta geralmente a partir dos 60 anos de idade, mas que pode acontecer antes. E por isso, em casos de histórico familiar, a pessoa deve fazer um acompanhamento antes. E essa doença é causada por alterações de neurônios que constitui aí a substância negra, que é essa região aqui mais escurecida. Então a gente tem aqui o corte, o plano do corte do mesencéfalo, né? E essa região aqui, que daria aí continuidade com o bulbo até a medula, né? A gente tem essa região. E essa parte escurecida aí é a substância negra normal, né? Essa região aí é uma grande região produtora de dopamina, que é um neurotransmissor, como está sendo mostrado aqui, ó, neurotransmissor, que vai permitir a condução aí do impulso nervoso para os neurônios, né? Para outro neurônio, e isso aí gera o movimento normal da gente, né? O processo de movimentação normal conhecido. Na doença de Parkinson, há uma menor produção de dopamina por causa dessa degeneração de neurônios nessa região. Essa menor produção de dopamina se manifesta aí nessa desordem do movimento. Então a pessoa tem uma inclinação do tronco, os movimentos de contar dinheiro com a mão, né? Fazendo esse gesto aí com a mão, que é bem típico. Tremores na cabeça, rigidez na perna, tremor na perna, a marcha embaralhada é outra característica. Então, esses sinais aí que se manifestam sempre com o movimento é devido a essa menor produção de dopamina, que tem alguns efeitos aí, né, devido à degeneração de neurônios nessa região aí da substância negra. Outra doença degenerativa é a doença de Huntington, que se manifesta aí por volta dos 40 anos, é uma doença de caráter genético, né? Então as pessoas podem herdar dos pais. A pessoa perde progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários. Então aqui a gente tem a morte de neurônios, né? Alguns neurônios que vão estar na região aí do cérebro. Então os neurônios morrem, e especificamente nessa parte aí do corpo estriado. Então essa parte aí do ventricular, alguns neurônios vão morrendo nesses gânglios de base, e o que a gente vai ter é essa atrofia desse tecido nervoso, né? Então essa atrofia gera uma série de consequências, uma série de consequências aí que resultam na perda dessa coordenação motora involuntária, né? Então geralmente combina com a morte da pessoa. Desculpe. Então, como é uma doença hereditária, né? Nós temos aí, já é conhecido que trata-se de uma doença no cromossomo 4, né? É uma alteração de um gene do cromossomo 4, o gene de uma proteína, e é uma herança dominante, né? Então a gente tem apenas uma cópia do alelo, né? Uma cópia do gene já é o suficiente para o indivíduo desenvolver aquela característica, aquela doença, né? Então, filhos
de pais, né, de um dos pais que tem Huntington, os filhos têm 50% de chance, porque a gente tem as cópias aqui do gene, né, nesse cromossomo que está em vermelho. Então, uma cópia vem para um filho, outra cópia para o outro. E do cromossomo normal, que está aqui em cinza, vai para o outro filho e para o outro, né? Então, a gente tem aí genes normais indo para metade dos filhos e os genes defeituosos, mutantes, para a outra metade. 50% de chance nesse caso, porque a mãe não tem a doença, né? Então, a gente tem aí um processo de transmissão hereditária de uma doença autossômica dominante. Outra doença degenerativa bem conhecida entre vocês é a doença de Alzheimer. Todo mundo já ouviu falar da doença de Alzheimer, que resulta aí em perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudança de humor e comportamento agressivo. Em muitas situações é tido como uma doença de velho, né? As pessoas acham que o idoso já está velho e que é normal, mas em muitos casos trata-se da doença de Alzheimer. Então a gente tem algumas fases da doença, a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave, né? Então na fase inicial, por exemplo, em relação à memória, a pessoa tem uns lapsos na memória recente, né? Que são faltas de memória de situações recentes. Na situação intermediária, a pessoa tem a perda da memória, né, intensificada, e em uma situação grave, a pessoa tem uma dependência física total, porque já perdeu os comandos cerebrais, né? Então a gente tem as perdas aí em relação à memória. Então tem várias características aqui, né? Mas estão relacionadas também à degeneração de neurônios do encéfalo, né? Do cérebro aí. Outras doenças podem ser infecciosas. Nós falamos aí de doenças que acometem o sistema nervoso, de doenças degenerativas do sistema nervoso. E agora nós vamos falar sobre doenças infecciosas, né? Que são causadas aí por vírus, bactérias, protozoários, vermes, que podem estar aí infectando, parasitando o sistema nervoso e causando algumas doenças. Em geral, essas doenças são graves porque acabam gerando um dano ao tecido nervoso, né? Mas isso depende do agente infeccioso, do estado físico da pessoa, da idade da pessoa afetada. Então a gente tem aí alguns exemplos, por exemplo, de vírus que podem atingir a meninge, causando uma inflamação na meninge, que a gente chama de meningite, meningites virais, por exemplo, que podem ser também meningites bacterianas. Fala-se de encefalite numa situação de inflamação, né, do encéfalo. Em relação a danos na medula espinhal, a gente fala na poliomielite, uma doença causada por um vírus também que afeta a medula espinhal. E como eu falei, infecções bacterianas que também podem atingir a meninge, né, causar uma inflamação dessa membrana que reveste o cérebro, como está mostrando aqui na imagem. Então a gente tem o cérebro e uma membranazinha, uma fina membrana que protege, que recobre todo o cérebro. E em algumas situações essa meninge pode estar inflamada devido a uma infecção por bactéria ou vírus. No caso da meninge, quais são os sintomas? A pessoa tem febre alta, que é um sinal de infecção, vômitos, dor de cabeça forte, confusão mental, cansaço e falta de apetite. Deve procurar um atendimento médico de urgência. Outra doença infecciosa que acomete o sistema nervoso é a poliomielite, muito conhecido também como paralisia infantil, mas não é a paralisia cerebral, é diferente, viu? Aqui nós estamos falando de uma paralisia causada por um vírus, mostrado aqui nessa imagem, né? Desculpa, gente. Mostrado nessa imagem, que é o poliovírus. Existem vários, né, sorotipos desse vírus, mas o vírus ele vai causar
Ele alcança a corrente sanguínea, pode atingir o cérebro e a medula, né? Vai atingir alguns órgãos também. Essa doença vai atingir o sistema nervoso, causando paralisia muscular, né? Porque atinge o nervo motor. Então, essas imagens aqui mostram muito bem isso, né? Por volta aí de 1950, 1960. Nós passamos por uma situação de epidemia de poliomielite no Brasil e muitas crianças ficaram deficientes, né? Algumas chegam a andar com a ajuda de instrumentos, né? Bengalas, ou outros até precisam de cadeira de roda, mas há situações graves onde a pessoa necessita ficar dentro desse aparelho aqui de metal, né? Que é um aparelho que altera a pressão aqui e permite a respiração. Porque como o vírus causa a morte do nervo motor, ele acaba causando a paralisia de vários músculos. Um dos músculos é o diafragma, que é o músculo responsável pelo processo de respiração da gente, né? A mecânica de respiração. Então, ao paralisar, a criança não consegue respirar. Então, a máquina aqui, né, a criança tem que ficar dentro da máquina e a partir disso é que a criança consegue respirar. Então, são casos graves aqui. Há pouco tempo eu vi um caso de um homem já idoso que vive até hoje, né, dentro de uma máquina dessa desde criança. Então ele teve o vírus e ele foi uma forma grave e se ele sair dessa máquina ele não consegue respirar. Então ele passou a vida toda dependendo dessa máquina. Então um vírus que causa a morte de neurônios, né, neurônios motores. Não dá para falar de sistema nervoso sem falar de drogas, né? Então, existem diversas drogas e, em geral, as drogas são psicotrópicas, né? Esse termo aí, psicotrópicas, vem do grego psique ou psico, que significa psiquismo, né? Do nosso psiquismo, dos sentimentos, do que pensamos, do que fazemos, do que somos. E trópico, que se relaciona ao termo tropismo, que é apresentar atração a algo, né? Afinidade por algo. Então, drogas psicotrópicas são drogas que atingem a parte psicológica, né? Então, o sistema nervoso aí, a parte do nosso cérebro, né? Alterando a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, essas drogas inclui diversas, a gente tem uma quantidade enorme de drogas. Drogas que são inalantes, cocaína, a gente tem maconha, drogas que são estimulantes, né? A maconha, os alucinógenos. Então aqui tem os órgãos né? Que essa droga vai ter efeito. Aqui não está mostrando, por exemplo, o álcool, que é uma droga legalizada, né, no Brasil, mas que também tem diversos efeitos no organismo e que é inclusive a droga que mais mata no mundo, né, o álcool, devido aos acidentes gerados pelo uso excessivo do álcool. A cocaína também causa danos graves ao organismo da pessoa, principalmente ao sistema nervoso. A maconha há contradições, que ela leva à alteração do humor, perda de orientação e alguns danos no sistema nervoso central, né? Os alucinógenos também, né? Tem diversas drogas, algumas são legalizadas e são medicamentos que são vendidos, mas por recomendação médica, mas que algumas pessoas usam de forma descontrolada. Todas essas drogas vão alterar aí o sistema nervoso e gerar algum dano, algum efeito a esse sistema. Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Nesse modelo remoto, a gente não consegue
melhorar, né? Tentar ter uma interação máxima, mas é isso. Até a nossa próxima aula. Vamos em frente, se cuidem, usem máscara e se vacinem. Um grande abraço.